Bom, começando o nosso encontro de hoje, sejam todas muito bem-vindas. Hoje o nosso tema é sobre o amor próprio. No encontro passado, a gente falou sobre relacionamentos. E uma das bases para um relacionamento saudável é o amor próprio. E com certeza esse é um dos temas que mais gera conflitos e dúvidas quando a gente está nos atendimentos, na vida. Então, hoje a gente vai trazer algumas perspectivas para trazer clareza sobre essas questões. E a primeira é o que é amor próprio, né? Qual a definição de amor próprio? Então, amor próprio é o apreço nutrido por si mesmo. É a aceitação das qualidades, defeitos, conquistas, fracassos, escolhas, experiências de vida em sua plenitude. E aí a gente já vê, né, uma base de conflito. Porque essa é a total conexão com a realidade, né? É estar vivendo a experiência humana e se aceitando nessa experiência, aceitando quem é, aceitando, né, as escolhas, percebendo essa dinâmica e não tentando ser outra coisa. E aí a gente vem na formação da nossa vida psíquica, existe um eu real e existe um eu ideal. Esse eu ideal, ele foi criado muitas vezes na própria infância. Como você acredita que você deve ser? E aí fica essa idealização, essa imagem. Toda vez que a gente toma uma atitude que está afastada desse eu ideal, vem a sensação de culpa. Olha aí de onde surge a culpa, né? E dentro da culpa vem a autopunição, vem a baixa autoestima, vem um conflito que causa muita angústia e sofrimento. A gente vê muito até, por exemplo, na maternidade, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? A gente já tem um imaginário social de como uma mãe deve agir. E na vida real é impossível, né, tá totalmente alinhada com essa idealização. Então, qualquer fuga, qualquer distanciamento já causa culpa. E na vida é assim, o que é que você idealiza como profissional que você deve ser? Nos seus relacionamentos, como pessoa. E assim, a gente tem algumas coisas para todos, mas isso é muito único, porque vai muito da forma que você foi ensinado, né? O que é que você absorveu durante a sua vida que são a referência de quem você deseja ser. Então, um exercício interessante é começar a perceber essa dinâmica. Quem você deseja ser e quem você é. E quanto se sente, né, de fracasso, de desilusão, de talvez não merecimento de amor, porque está distante. Só quem merece amor é se fizer tudo certinho. É se for aquele, né, aquela imagem que foi criada. E isso assim é tão sério, essa busca, né, que ocasiona muita dor, muito sofrimento. E isso ainda por cima é viciante, né? Saiu uma pesquisa, um artigo em 2014, onde as pessoas, a maioria das pessoas, preferem continuar tristes do que buscar a felicidade. E aí eu lendo esse artigo, eu fiquei pensando, né, sobre essa resolução, apesar de ser um artigo de 2014, mas está muito presente muitas coisas que a gente vê hoje. E vem muito dessa autopunição, desse lugar de, nossa, eu não mereço estar ali. Eu não mereço, né, me cuidar. Eu não mereço um olhar de carinho, porque se eu errei, eu mereço essa punição.
Então, quantas coisas vão acontecendo na vida e a gente vai, né, se conectando a essa infelicidade por causa da culpa. E a culpa é uma coisa que ela é fixada, né? Você começa um processo de mudança, mas daqui a pouco vem novamente a mesma sensação. Parece uma fixação. Por isso que é necessário estar atento a essa dinâmica. Entendendo melhor essa dinâmica, vai sendo possível modificar também, né? Lidar melhor. A forma de resolver um conflito é sempre a conexão com a realidade. A realidade sempre vai nos ancorar e nos trazer clareza para lidar com as situações. Então, a gente ainda vive em uma sociedade, né, que estimula um eu ideal. E principalmente confundindo o amor próprio com o autocuidado. Então, quem, né, não olha nas mídias sociais e tem a impressão de estar vivendo errado. Por quê? As mídias sociais, elas trazem essa idealização. Cada um está mostrando o seu melhor, está mostrando ali quem desejaria ser. Às vezes nem está mostrando quem realmente é, mas quem desejaria ser. E a gente passa a ter contato o tempo todo com essa dinâmica. E quando traz a comparação, aumenta, né, o sofrimento interno. Além disso, a gente vê toda uma indústria que lucra com a nossa insatisfação, com a nossa não aceitação. Quanto mais, né, a gente não se aceitar, mais essas pessoas lucram. Então, existe o tempo todo a exposição a corpos ideais, onde trazendo esse comparativo, né, eles ainda trazem como melhorar o seu amor próprio, né, esse lugar de, né, recuperar ali sua autoestima. E não tem a ver. Autoestima está relacionado à percepção de si mesma. Enquanto o autocuidado, ele é uma consequência. Quanto mais você vai se percebendo e se conectando a você, mais também você começa um processo de se cuidar. Eles estão atrelados, mas não são a mesma coisa. Identificar, estar consciente do que é seu e do que é do outro, das imposições, né, que são trazidas socialmente, é muito importante também, para aprender a lidar da melhor forma. E aí, a gente começa a perceber, quanto mais a gente se ama, a gente se percebe como é, mais os nossos relacionamentos também vão mudando. Porque muitas vezes as pessoas começam um processo de transferência. Ou seja, eu não me amo, eu não me cuido, eu não me aceito, mas eu quero que as pessoas ao meu redor fiquem bem. Então eu começo a transferir, né, esse conteúdo para as outras pessoas. E aí sempre você tem que voltar. Como você está se cuidando? Como você está em contato com os seus sentimentos? Porque às vezes, se você vê alguém chorando, você vai ajudar. E se você chora, vem aquela sensação: eu sou fraca, eu não posso estar chorando, eu estou fazendo drama. Essas vozes internas de crítica e julgamento. E qualquer pessoa ao seu redor que estiver passando pela mesma situação, você não vai olhar dessa forma, você vai lá e tentar ajudar. Essa é uma dinâmica, né, da maioria das pessoas. Essa transferência. Então, estar atenta aos seus sentimentos,
E observar, quando vê essa voz de culpa, essa voz de opa, de crítica, trabalhar para ressignificar, observando que o pensamento é só pensamento, tá? Não é a realidade. Então, quando vier esse tipo de pensamento, ok, não é a realidade, é apenas um conteúdo psíquico que em algum momento da minha vida eu aprendi. Talvez, né, quando criança, quando eu estava chorando, fui criticada, não fui acolhida o suficiente, por isso não aprendi. Mas agora, como adulta, eu consigo aprender diferente, fazer diferente. Então, assim, observa muito os teus sentimentos e essas vozes internas que, né, estão lá sempre presentes, mas que a gente pode sim trabalhar. Outra coisa é trabalhar quando se está muito esgotado, por exemplo. É muito comum, né, quando não está muito conectado ao amor próprio, não ter essa conexão com o próprio corpo, com as próprias necessidades. Então, não tem aquele eu ideal que eu estava falando. Muitas vezes esse eu ideal tem conquistas importantes, tem uma rotina que não condiz com a realidade. Então, quando vai descansar, pode se sentir culpado. Quando vai fazer, né, algo nesse sentido, vem uma sensação de crítica. Só que isso está apenas se esgotando, se machucando. Por isso é preciso estar atento. Como essa dinâmica está afetando a sua vida, né? Em quais áreas ali você está sofrendo as consequências desse conflito. Outra coisa também, se submeter a relacionamentos tóxicos. Por quê? Se você não se ama, qualquer coisa o outro fizer vai ser aceito. Não vai existir um limite ali de dizer não, chega, eu não aceito isso. Por quê? Aí vem naquilo. Ah, eu realmente errei, eu vou ser punida. E o outro, né, tá ali fazendo aquele papel de punir. Então, de alguma forma, tá suprindo a necessidade interna. Por isso que esse ciclo interno tem que ser trabalhado, para que a construção de relacionamentos também mude. Para que você comece a entender quais são seus limites, suas necessidades, seus desejos. E para que não se submeta a situações tóxicas, a situações abusivas na sua vida. E assim, esse é um grande aprendizado. Por isso que sempre não existe falar, né, de relacionamentos sem a gente falar de amor próprio. É a base para relacionamento saudável. E é qualquer relacionamento. A base para um relacionamento saudável é o amor próprio. Sem ele, a gente pode falar de muitas coisas, mas nunca vai chegar no ponto de mudança, o ponto ali de ruptura. Porque o amor próprio, ele traz isso, ele traz a clareza de quem você é, a conexão com a realidade e a expressão para o outro. A confiança de que você consegue se expressar, de que é seu direito. Então, isso daí é o que vai moldando a forma de se relacionar. Então, observa o que é que está acontecendo, observa como você vem lidando, que isso também vai te trazendo mais clareza sobre como está o seu amor próprio aí para os relacionamentos. Outra coisa
é ignorar os próprios desejos. Então, assim, quando, né, a pessoa está desconectada do amor próprio, começa a ignorar tanto as necessidades quanto os desejos. Então, nossa, isso não é para mim, isso eu não vou conseguir. A gente tem na nossa psique uma energia muito importante, né, que é a energia dos desejos. E aí existe uma briga interna entre o desejo e a repressão. A gente precisa ver aí quem é que vai ganhar essa batalha. São duas energias muito fortes e a gente precisa estar conectado com a realidade para resolver esse conflito. Só que se você nunca se permite desejar algo, essa energia ela vai ficando, né, retida e vai gerando um adoecimento. Então pode gerar ansiedade, depressão, né, vários conflitos. Por isso que é importante, toda vez que você sentir que tem um desejo, em vez de haver a repressão, eu não consigo, não posso, isso não é para mim, observe como é que eu posso realizar, como é possível fazer, o que é que eu posso fazer dentro, né, da minha realidade, em vez de ignorar todos os seus desejos. Ou dar voz, né, a essa dinâmica interna tão repressora, que não te permite nada. Pode ser, não tenho idade mais, né? Já tenho filho, já não consigo, já não vou. E assim, isso vai ao infinito. Porque se jovem demais, porque o momento não é agora, porque já passou, e assim, a gente está sempre nessa repressão. E essa repressão não é real. Não é real. Quanto mais a gente está conectado aos próprios desejos e consegue direcionar de uma forma saudável, mais também a gente vai se sentindo em paz, né? Vai sentindo a força que existe dentro de nós e vai expressando quem realmente nós somos. E quanto existe, né, para ser construído, para ser aprendido. Então, quanto mais força, quanto mais resolução interna, mais forte também a nossa expressão na vida. E aí, a gente vê que o amor próprio, ele é o caminho para a nossa realização pessoal. Eu fui trazendo aqui, né, em várias áreas, relacionamento, trabalho, mas a forma, né, da gente ver a vida, e é isso. O amor próprio nos traz a força de realização. Quem não se ama também não se vê como alguém que consegue lidar com obstáculos, lidar com desafios. Não consegue enxergar e se conectar à força que tem dentro de si. Então, esse é um caminho e é essencial que a gente consiga perceber a importância dele na nossa vida. Perceber o quanto a gente precisa se conectar, estar presente, parar de tanto se julgar, se culpar, de tanta idealização. Está consumindo muito conteúdo de pessoas que estão aumentando o conflito interno? Para um pouquinho. Está vindo muita propaganda de coisas que aumentam o conflito? Para um pouquinho. Né? Vai olhar para pessoas que te nutrem, que te conectam, que trazem informações que vão conseguir despertar em você um alívio, em vez de mais dor e sofrimento. A gente precisa sim tomar muito cuidado com quem a gente, né, com que a gente consome nas mídias sociais, com quem que a gente, né, vai conversando, mas principalmente observar, se observar. Como você reage a essas situações? Como essa dinâmica acontece dentro de você? Porque aí sim,
Você vai ter clareza e vai conseguir se conectar de forma diferente. E aí, como cultivar o amor próprio, né? Falei o que é, falei da importância, falei do conflito, então eu vou trazer aqui algumas coisas práticas, prática na vida, vocês sabem que eu gosto, de como cultivar o amor próprio. E o primeiro é, coloque-se em primeiro lugar. Egoísmo, será? Eu sei que as pessoas julgam muito isso, né? Como, nossa, você vai ser egoísta. E esse é um conflito entre o eu ideal e o eu real. No eu real, a gente só dá o que a gente tem, né? Então, quando a gente começa a priorizar o outro em detrimento das nossas necessidades o tempo todo, né? Isso vai causando uma dor, um sofrimento. E chega um momento que não tem mais de onde tirar. E aí vem o sentimento de raiva, né? Começa a olhar os outros de uma forma não tão legal, então começa a virar uma bola de neve. Então, assim, o autocuidado, se olhar, né? Se aceitar, o reconhecer os seus limites. Não é o distanciamento do outro, mas a partir do momento que você vai reconhecendo os seus limites. Nossa, essa pessoa, ela tá me pedindo isso, mas eu não consigo fazer. Então, olha, não. Falar não quando é necessário. Entende como é importante? Porque se você só olha a necessidade do outro o tempo todo, onde é que vai terminar, né? As necessidades dos outros também são imensas. E se a gente não coloca limite, o outro é que não vai saber, né? Nem é por mal, não é por nada. É porque se a gente não expressa o limite, a outra pessoa simplesmente não sabe. Então a gente precisa se priorizar. Eu posso fazer isso por essa pessoa? Que bom. Eu não posso, é não. E é isso. Então, observe como está essa dinâmica dentro de você. Eu sei que esse é um motivo grande aí de culpa, né, para muitas pessoas. Então, vai observando. Outra coisa, né, que está atrelada a isso é conhecer os seus limites. E esse é um grande desafio, né? Tem uma coisa que eu gosto muito. Quando alguém pedir algo para você, você para, não responde na hora. Se você não está muito conectado aos seus limites, para um pouquinho, diz que vai responder depois. E aí você pega uma folha mesmo para escrever. Escreve: se eu disser sim, vou ter que fazer isso, vai acontecer isso. Começa a colocar tudo. Se eu disser não, e uma contraproposta. Coloca lá. E aí você vai conseguir observar e se conectar aos seus limites. Porque limites não é a gente dizer não para tudo. É a gente saber quando dizer sim, quando dizer não e quando negociar também, né? Às vezes você quer participar de algo, quer fazer, mas não consegue fazer inteiramente. Então você pode ali levar esse assunto de uma forma que seja possível para você e para outra pessoa. Então, reconhecer os seus limites é muito importante. Esse exercíciozinho pode ajudar também a você ir treinando, porque às vezes não é na hora que chega, às vezes, né, vem, eita, eu achei que podia, que seria bom. E às vezes acaba notando que não era. Então, assim, exercita. Exercita, que é assim mesmo. A autoconsciência ela vem aos poucos. Quanto mais a gente, né, vai se descobrindo, mais também vai ficando fácil, vai ficando tranquilo para a gente seguir. Outra coisa assim essencial, perdoar os erros. Porque nós temos uma memória poderosa.
E essa memória faz relembrar cada momento. Então, quando existe um distanciamento grande desse eu ideal, vem nessa sensação de culpa, essa autopunição, esse ciclo, e vem essa dificuldade em se perdoar, de entender, como eu disse no início, que as experiências da vida, elas existem, a gente vai errar, faz parte, não existe a possibilidade de nenhum ser humano conseguir estar plenamente ali, passar por toda a experiência, sem viver a experiência, porque se você nunca erra, você está ali fora da situação, não está vivendo a experiência. Então, assim, errar faz parte. Quanto mais a gente entende isso, mais também vai acabando a punição e vem o perdão. Então, se olhe dessa forma. E às vezes são coisas muito pequenas, né? Tem coisas mais desafiadoras, tem coisas que machucam mais, mas assim, às vezes são coisas muito pequenas no dia a dia. Nossa, mas eu falei isso e começa, né? E vira uma bola de neve. Ai, não era para eu ter falado. Ai, mas por que eu fiz isso? E às vezes é só chegar às vezes para outra pessoa, se foi com outra, e dizer, olha, sinto muito. Pronto. Olhar para você mesmo e dizer, olha, eu fiz isso e tudo bem, não, eu aprendi. Não era para ter feito. Eu podia ter feito diferente. A próxima vez já sei, porque fica a experiência. E assim é a vida. Então, perdoar os próprios erros é muito importante para que a gente consiga ter mais amor próprio. Outra coisa, encontre um propósito, né? Busque se conectar, como eu tinha falado da questão do desejo que é reprimido em quem não tem amor próprio. A forma de resgatar isso é encontrar o seu propósito. Veja quais são os seus desejos do seu coração. Mesmo que venha aquela vozinha assim, ah, não vai conseguir. É o quê? Vou. E aí você começa a ver dentro do seu possível. Pode ser que não consiga dentro da idealização, né? Porque o desejo também tem a idealização. Mas o que é o real? O que é que a gente pode administrar aqui para ficar dentro do seu presente? E aí, dentro disso, você vai se conectando ao seu propósito. Um propósito nos move, né? Nos dá força. E a gente também só realiza um propósito quando estamos conectadas ao nosso amor próprio. Então é uma coisa que vai se alimentando ali. O seu amor próprio aumenta, o seu propósito, né, vai sendo claro para você, vai acontecendo, e quanto mais ele acontece, mais o seu amor próprio vai também se fortalecendo. Então é uma dinâmica bem interessante para você trazer para a sua vida. E por último, aceite que você é único. Porque, nossa, né? Quanta comparação. Ah, mas a outra pessoa, ela conseguiu, ou ela faz isso, e ela é desse jeito, e ela fala assim. E todo o tempo, né? Isso vai minando a sua autopercepção. Você é único. Cada um de nós é único. A gente não vai conseguir fazer o que o outro faz. A gente só pode ser a gente mesmo. Então, quem você é de verdade? Sua forma de falar, de ser, de pensar, de errar, de acertar. Quanto mais aceitação e diferenciação, mais uma conexão interna. Então, tente sempre observar. Se inspirar é uma coisa, mas a linha entre inspiração e comparação é muito tênue. Por isso, sempre lembre, bota lá, você é único. Ah, mas fulano, aí volta para a realidade. Eu sou eu.
E isso vai ajudando a se perceber, a perceber quem realmente você é. E de conteúdo foi isso, pessoal. Então, o amor próprio, um tema essencial para a gente, né, ter em todas as áreas da vida. E agora a gente vai para as perguntas que vocês podem ir colocando aqui no chat. Vamos lá. E como não confundir amor próprio com egoísmo? Boa pergunta, né? O amor próprio, ele está relacionado a uma expressão individual. O egoísmo, ele muitas vezes está atrelado a um julgamento, né? Em primeiro lugar, social, de que é necessário que você esteja disponível para o outro o tempo todo para ser uma pessoa boa. Então, assim, o quanto de julgamento existe quanto ao egoísmo? E quanta culpa, às vezes, em estabelecer limites simples. Um exemplo, né? De infância. Tá lá brincando com seu bonequinho, feliz da vida. E aí vem uma criança e quer pegar. E aí a criança diz: Não, que eu tô brincando, não é meu. Ah, mas você é muito egoísta. Você tem que deixar o amiguinho brincar com seus brinquedos e pronto. E assim, o outro detalhe é que a criança nem consegue entender essa questão de empréstimo muitas vezes. Então ainda o conflito é maior ainda. Mas entende o julgamento de ai, que criança egoísta, não está emprestando, quando ela apenas está estabelecendo um limite de algo que é dela. Porque, sinceramente, a gente, como adulto, muitas vezes tem as nossas preferências e se alguém chega, você diz, opa, não, mas com a criança não pode. Então, quanto o egoísmo, né, às vezes é apenas um julgamento, quando você coloca um limite. Agora, a gente pode ver, né, uma outra forma que são as questões morais mesmo. Então, não estou prejudicando ninguém, né? Tem pessoas que têm um outro nível de egoísmo, que é diferente desse que eu falei, né? Que é realmente pensar em si e não ligar em prejudicar as outras pessoas, que aí às vezes vem uma, né, psicopatia, o pessoal fala muito hoje, o narcisismo, que são pessoas que eles estando bem, não importa que as pessoas ao redor estejam no mais profundo sofrimento. Então, essa dinâmica, não, essa dinâmica realmente é algo muito tóxico e destrutivo. Por isso que é preciso observar o que é que você aprendeu que é egoísmo. Muitas pessoas que se sentem culpadas por serem egoístas, elas são justamente do primeiro caso. Elas estão apenas, não conseguem estabelecer um limite. Porque quem é egoísta de verdade, que não liga para os outros, nem se encaixa, não sente um pezinho na consciência, não vem um incômodo em prejudicar os outros. E quem está mais ali se julgando, ai, sou egoísta, é aquela pessoa que só não está conseguindo colocar um limite. Na maioria das vezes é isso, porque é aquela pessoa que quer muito acertar, quer muito ser boa, se preocupa demais com os outros, mas não aprendeu a ter equilíbrio. Então, né, fica esse conflito. Se eu conseguir responder aí, é só colocar aqui no chat se tiver mais dúvidas sobre isso. Enquanto pais, existe um limite que o amor próprio permite durante a criação? Tem um psicanalista, o Winnicott, que ele fala sobre um conceito que é maravilhoso, que é da mãe suficientemente boa. Então, assim, o que é que existe, né? A criança pequena, ela precisa de todos os cuidados, né? Ela precisa ali de uma entrega absoluta dos cuidadores. Mas à medida que a criança vai crescendo e vai se diferenciando, a gente precisa também dar autonomia para essa criança, né? De forma saudável, e nos entendendo no papel, né, de ser humano.
como eu falei, a questão da mãe, por exemplo, né, dos pais, mas falando a questão da mãe, ela traz muita culpa, porque existe uma idealização de que a partir do momento que se é mãe, esse é o papel principal, único, e vem toda, né, aquela idealização da mãe guerreira, da mãe que, né, faz tudo pelos filhos, da mãe que se anula pelos filhos. Enquanto que, na realidade, a gente tem que trabalhar. A gente, né, tem amizades, tem vida, e pode colocar, né, a criança, às vezes, com uma rede de apoio, fica com outras pessoas, e a gente trabalha, e a criança vai para a escola, e também a criança vai tendo uma vida social. E, assim, muitas vezes, vai para a escola, aí a mãe se sente culpada. Ai, por quê? Porque era para eu estar com minha criança 24 horas por dia. Então, assim, a gente precisa entender o amor próprio, ele traz essa conexão com a realidade, né? Que eu sou única, né? Eu como mulher, cada uma de nós, cada um dos pais, a gente precisa estar nesse lugar, porque aí a gente consegue dar para a criança a necessidade dela. Até porque se a gente se anula, sabe o que acontece na maioria das vezes? Começa a cobrar da criança. Quem nunca ouviu, né? Ai, mas eu também fiz tudo por você e você é ingrato. Quando não faz o que a mãe quis ou o que o pai quis. Então, começa um peso, uma cobrança, né? Muito dolorosa. Por isso que é necessário a gente estar entendendo nossos desejos, nossos limites, porque a gente não vai transferir para a criança, a gente vai dar o nosso melhor para ela. A gente vai deixar a criança ser criança, brincar, vai estar lá presente, vai ajudar a criança no desenvolvimento de uma forma saudável, com um vínculo efetivo. Porque se, né, a gente não tem o nosso amor próprio, a gente vai cobrar em algum momento, porque eu estou dando de onde eu não tenho. Eu vou querer um retorno. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, uma mãe é para 100 filhos, o que 100 filhos não são para uma mãe. Passei a vida toda ouvindo isso da minha. Pois é, né? Às vezes começa a cobrar uma coisa dos filhos, porque eu dou tanto, porque eu faço tudo por vocês. E aí, gente, é complicado, né? É complicado essa situação. Então, por isso que o amor próprio, sabe, é tão importante. Os filhos também eles podem colocar limites para os pais, entendeu? Opa, peraí, se é essa dinâmica que está acontecendo, isso não é deixar de amar, de reconhecer, de agradecer, né, de ter um vínculo com os pais, mas é estar num lugar de adulto. Relação com os pais a gente precisa para ser saudável, estar nesse lugar, né? Entender isso, entender os limites, expressar. Toda relação precisa de limites. Isso é o saudável. Deixa eu ver a próxima. Quando o não funciona, não é ouvido, respeitado, como proceder? Nossa, aí assim, tem tantas formas do não ser respeitado, né? Que a gente pode pensar. Mas o que é que acontece? A gente, quando expressa um limite, né? Quando está muito consciente dos próprios limites e começa a trazer isso à tona, vão surgir barreiras. Por quê? Primeiro, quem não estava acostumado a escutar o nosso não vai achar ruim, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu sempre falo através da conexão com a realidade. Então, às vezes a pessoa vai tentar te fazer se sentir culpado. Aí você olha assim, opa, como assim? Né? Esse é um limite que eu estou colocando que é importante para mim. Então sai desse lugar de culpa e mantém o não. Mantém o seu limite. Então, como proceder? Acreditando, tendo clareza do que você quer e mantendo. Porque só quando a gente mantém, a gente consegue fazer as pessoas entenderem. E com o tempo, quem realmente, né, tiver com você por amor, por, né, vínculo, e apenas não sabia o seu limite, vai entender. Quem estava, talvez,
né, por outras intenções, só pelo que você proporcionava, pode ser que se afaste. E aí você, né, vai entendendo também, vai reorganizando as suas relações. Mas é importante estar conectado a isso, né? Como é que você pode ir mantendo, observando como as pessoas vão reagindo. Foi respondido todas. Entendido. Muito bem. Gente, muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês. A gente então vai finalizando com o assunto, com as perguntas e respostas. E na próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui novamente. Então, é essa a dinâmica. Eu agradeço muito. Até a próxima. Tchau.